Olá, seja bem-vindo ao Music em Casa. Olá, muito obrigado, muito prazer e muito obrigado pelo convite. Eu gostava que nos contasse o seu início na música. Então, a minha formação inicial é como clarinetista e como creio que a maioria, se não praticamente a totalidade dos instrumentistas de sopro neste país, eu comecei numa banda filarmónica, obviamente. Eu nasci no Porto e no Porto havia, na altura, três bandas. A banda de Ramalde, que foi onde eu aprendi, a banda da Foz do Douro, que ainda existe, e também existiu durante algum tempo a banda dos STCP, que é o Serviço Municipalizado de Autocarros, que tinha uma banda que era para os seus funcionários e filhos funcionários. Mas então eu aprendi na banda de Ramalde, porque os meus pais ainda hoje vivem muito perto de onde era a sede da banda, e, a banda tinha uma escola de música na altura, e eu acabei por ir para a escola de música. Eu não tenho nenhum antecedente musical na minha família, zero, completamente zero, não há absolutamente. Há umas, quer dizer, o meu avô, que é meu padrinho, o meu avô materno, que é meu padrinho, tocou num grupo de tamboleiros, de tambores e tal, mas de resto, em termos musicais, não tenho, não conheço ninguém na minha família. Então a maneira como eu fui para a escola de música foi por mero acaso, porque havia uma colega minha da escola primária, que também era ali perto, que estava na escola de música da banda e não gostava de ir sozinha, então chateou a cabeça à minha mãe para que eu fosse com ela. E eu não queria nada, queria ir jogar à bola, obviamente, aos sábados à tarde, eh, e não quis ir. Então quem foi a minha irmã, que é um ano mais nova que eu. Foi ela que foi inicialmente. Mas a minha mãe depois utilizou uma artimanha muito curiosa, que foi, não me deixava jogar futebol ao sábado à tarde, para a rua, para me obrigar para ir para a música. Então eu só aguentei para aí um mês ou dois e lá fui eu para a música. Aos sábados à tarde, para a escola de música. E assim fui, hum, eh, comecei a achar interessante aquilo, depois conheci gente lá, comecei-me a divertir, começamos a brincar, e descobri, assim, como por mero acaso, que tinha talento para a música, porque evoluiu muito depressa no solfejo, devo ter estado pouco mais de meio ano a fazer o solfejo, entretanto, puseram-me um clarinete nas mãos e foi literalmente assim. Eu nem sequer tive hipótese de escolher instrumento. Não me perguntaram, gostas de clarinete? Não, não. Eu, como tinha alguma facilidade no solfejo, hum, a regra nas bandas, como talvez o Miguel também saiba e muita gente sabe, era quem é proficiente no solfejo vai para flauta, ou para clarinete, ou para trompete. Quem tem algumas dificuldades vai ou para trombone, ou para trompa, e quem não tem mesmo jeito nenhum vai para percussão. Pronto, isto é uma rábula engraçada, mas pronto, a mim puseram-me um clarinete, explicaram-me mais ou menos como é que se soprava. Eu tive alguma sorte porque o senhor que era responsável pela escola de música era muito bom clarinetista, era músico militar, tocava na banda militar na altura do RIP, que agora é o quartel de transmissões cá no Porto, e ainda existe a banda militar, ele foi militar durante toda a vida, e era clarinetista, portanto eu aí também tive alguma sorte, porque fui ensinado por um clarinetista. Esse é um dos problemas, às vezes, das escolas de música das bandas, é que a pessoa que está encarregue das escolas de música toca o seu instrumento, mas tem que ser um bocadinho o homem dos sete instrumentos, não é? Tem que ensinar um bocadinho de tuba, um bocadinho de trombone, um bocadinho de trompa, um bocadinho de tudo. Mas, pronto, a mim, esse senhor, o senhor Fernando Cunha, pôs-me o clarinete nas mãos, explicou como é que era, eu soprei, sei som à primeira, tu ficas no clarinete. E depois já avançou para os outros, e os outros foram para a trompete. Então, basicamente foi assim. Eu depois também evolui muito rápido no clarinete, também estive um pouco mais de meio ano, de 7, 8 meses no clarinete, até que finalmente no ano seguinte, ou seja, à volta de um ano e meio depois de ter entrado na escola de música, acabei por entrar na banda e fiz a minha estreia oficial no final do mês de maio, que era o primeiro serviço da época da banda, onde normalmente os estudantes, né, os jovens aprendizes entravam na banda. E Tinha assim quantos foi. anos? Aí, Ora bem, isto terá sido em. Eu devia ter alguns, bem, 13 anos. Eu devia saber esta data com exatidão, mas deve ter sido há 33 anos. e trinta aí e já três, trinta e imaginava quatro que ia anos. ser músico profissional? Não fazia a mínima ideia. Na altura, foi de facto um amor à primeira vista à música, que eu entrei na escola de música e
tudo para mim aquilo foi uma revelação, não é? Não sabia absolutamente nada de música, os meus pais não têm nada a ver com música, hum, não tinha familiares na música, não conhecia, a não ser essa minha colega que estava na escola de música, não conhecia ninguém na banda, nunca tinha ouvido as bandas de música, quer dizer, se tinha ouvido tinha sido por mera casa, até porque aquilo que terá sido uma sorte para mim, ter nascido numa grande cidade, também a esse nível acabava por ser um defeito, um problema, não é? Numa grande cidade não há arraiais, não há grandes arraiais com grandes despiques de bandas, nem nada do género, quer dizer, por um lado trouxe muitas facilidades viver na cidade do Porto, mas eu não, quando eu contacto com colegas meus hoje em dia que dizem, porque a gente tinha os despiques das bandas, essa era uma coisa que para mim não era normal quando eu era miúdo, ou seja, eu não nasci nesse meio. Como muita gente nasce e já sabe, porque o pai está na música, o avô, o tio, o primo, o sobrinho, o irmão, a irmã, toda a gente está na música. Eu não. Na verdade, eu sou mais velho de 4 filhos, e todos nós aprendemos música, mas só eu é que segui música. Nenhum dos meus outros irmãos e irmãs, eu tenho mais um irmão e 2 irmãs, todos eles estudaram música, mas nenhum seguiu música. E creio que nenhum deles ainda hoje é capaz de ler uma pauta de música, apesar de todos a terem aprendido solfejo. Então eu costumo dizer que o talento musical veio até mim e morreu em mim, porque não passou para mais lado nenhum. Não morreu em mim porque não passou para mais ninguém da minha família, os meus irmãos e as minhas irmãs. Mesmo as minhas filhas que estudam ambas música, não sei se vão seguir música. mas E sabem mas em que momento decidiu que ia seguir música? em que momento? Digamos, eu entrei na banda e nessa altura não fazia a mínima ideia que ia seguir música. A música começou-se a tornar efetivamente uma atividade preponderante, ou seja, importante e absorvente na minha vida, pai, aos 15, 16 anos, quando eu passei para solista da banda. Na altura, o maestro da banda, que era o professor Saul Silva, que foi um oboísta e professor, também de muito renome aqui no Norte, que foi primeiro ao da orquestra da rádio do Porto, foi professor no Conservatório do Porto, foi professor no Conservatório de Gaia. Ele era mestre da banda quando eu comecei, não era, mas depois, entretanto, ele veio para a banda de Ramal, dirigiu muitos anos, ele era um excelente maestro, e foi ele que me passou para solista da banda. A partir daí a coisa começou a ganhar mais forma, não é? Eu comecei a gostar mesmo muito de música, depois, pouco tempo depois entrei no conservatório, e aí a coisa tornou-se um bocadinho mais formal, comecei a ter uma formação mais cimentada, mais organizada, não é? Ter as disciplinas todas, o instrumento, a formação musical, as classes de conjunto. Na verdade, eu completei todo o curso do conservatório, completamente todo, incluindo acústica, ATC, fiz tudo que era para fazer, eu fiz. Hoje em dia é uma coisa, a não ser quem veio das escolas profissionais, é uma coisa um bocadinho mais rara, não é? Acaba-se sempre, ou se vem numa escola profissional e tem que ser, ou então quem faz aquilo que eu fiz, que eu estudei economia. Na verdade, eu tinha média para entrar na faculdade de economia e isso foi outro momento tenso da minha vida, porque os meus pais gostou-lhes um bocadinho que eu tivesse seguido música na economia na altura. Portanto, então aos 14, 15 anos entrei no Conservatório de Música do Porto e a minha progressão também foi relativamente rápida lá. Lembro-me que entrei e acumulei logo primeiro e segundo grau e depois terceiro, quarto e andei sempre bastante rápido. Evolui bastante rápido, era muito bom aluno. No entanto, quando fui para o 10º ano, na altura ainda não havia muito, ou pelo menos não estava muito disseminada esta possibilidade de fazer, por exemplo, música como curso integrado ou articulado ou algo do género. Então eu fiz o curso que hoje toda a gente sabe que é o supletivo, fiz o curso normal. Eu fiz o meu curso na escola de Economia, Económicos Sociais, estudei Contabilidade e Administração, e era um aluno, tive média para entrar na Faculdade de Economia do Porto, na altura, e ao mesmo tempo fui estando no Conservatório. Entretanto, já tinha ganho um prémio da Juventude Musical Portuguesa, de clarinete, já tinha entrado no meu último,
no meu último ano no conservatório, último ou penúltimo ano, tinha entrado na Orquestra Portuguesa da Juventude, que na altura existiu, onde conheci muita gente que hoje está na música e faz carreira, sei lá, como o Abel Pereira, como o Sérgio Carolino, o Ruben da Luz trombone, o Pedro Carneiro percussão. Todos nós fizemos parte de uma geração que passou pela Orquestra Portuguesa da Juventude, no início, no final dos anos 80, princípio dos anos 90. E, pronto, eu fui fazendo isso e a coisa foi se tornando mais séria, obviamente. Quando eu cheguei ao 12º ano, obviamente tinha um dilema. Eu tinha que ir para a faculdade e eu queria seguir música, mas estava um ano atrasado no conservatório, só estava no 7º grau. Queria seguir música, entretanto, o meu professor também já tinha posto em contacto com o António Saiote, professor da ESMAI na altura, já tinha feito uns masterclasses, mas então eu estava com aquele dilema. Tinha notas para entrar em economia, mas eu queria seguir música, então teve que ser uma conversa um bocado séria com os meus pais, porque os meus pais não achavam imensa piada que eu tocasse música, gostavam imenso de me ir ver tocar e reconheciam. Eu já estava na Orquestra Portuguesa da Juventude, já ia fazer estágios para todo lado do país com a orquestra. A orquestra inclusive teve estágios internacionais na Alemanha e em França, e eu já fazia essas coisas todas. Foi através da Orquestra Portuguesa da Juventude que eu andei pela primeira vez de avião, aos 16 ou 17 anos. Estamos a falar isto nos anos 80, 90. Fomos para a Alemanha, isso tudo. Mas quando se tratava de fazer um curso, assim, a música é muito bonita, mas tens de fazer um curso a sério. Um bocadinho aquele estigma. E então eu tive que convencer os meus pais a deixarem-me pelo menos ficar mais um ano a acabar o curso do conservatório, para concorrer à ESMAI. E eu, no ano a seguir, comprometi-me a entrar na ESMAI. Se não entrasse, então eu ia para a economia. Obviamente que fiz o que tinha a fazer, estudei, entrei e a partir daí correu tudo bem. Eles acabaram por aceitar muito bem, não foi muito complicado. Foi só aquela tensão, obviamente, quer dizer, se tu tens notas para entrar em economia, porque é que não has de ir para a economia, não é? Quer dizer, não há assim muita lógica seguir música quando podes entrar em economia. Economia é que é um curso. E quando... Música é uma diversão. E o seu currículo é fantástico não só como clarinetista, mas também como mestre e composição. Quando é que começa esse gosto por vontade de saber mais e querer mais? Acho que já é obrigatório, não é? Pelos vistos, fez tudo, já tinha essa vontade de... Sim, sim. Na verdade, ambas surgiram, essas sim surgiram muito cedo. Quer dizer, quando eu comecei a estudar clarinete, uma coisa que se interiorizou em mim, que se enraizou em mim, eu gostava tanto de música que quando chegava à casa eu fazia os meus trabalhos da escola e todos os dias tocava clarinete. Mas por vontade própria, ou seja, não era preciso a minha mãe ou o meu pai virem dizer tens que estudar instrumento. Eu todos os dias tocava. Nós vivíamos num apartamento, todos os meus pais ainda hoje vivem no Porto. Eu também vivo no Porto, mas eles vivem em outra zona. Nessa zona que é perto da banda de música onde eu estudei, eu todos os dias, já que chegava à casa da escola, quando andava no 7º, 8º, 9º, 10º, por aí, fazia o que tinha a fazer, os trabalhos da escola, e todos os dias estava clarinete. Inclusive, na altura, o 12º ano, só se tinha 3 dias de aulas por semana. 3 ou 4, já não me recordo muito bem. E era possível escolher o horário. Então eu escolhi o horário noturno, que era um que começava do género 6h30 ou 7 horas e ia até às 10 da noite. Escolhi esse horário noturno para poder frequentar o conservatório durante o dia. E então, o clarinete sempre foi aquela paixão quando eu era miúdo, porque me permitia, criar, tocar, pronto, dá um prazer imediato. Mas, e eu tocava todos os dias, estava todos os dias, e foi através do clarinete que eu comecei a conhecer muita da música que me influenciou. Mas muito cedo, eu ainda andava na escola de música da banda e comecei a ficar fascinado. Inicialmente comecei a ficar fascinado pela maneira como as obras eram escritas. Fascinava-me aquilo. Então comecei por escrever, por exemplo, marchas. Na verdade eu só escrevia a melodia da marcha, e assim, uma melodia e um mini acompanhamento, e as primeiras marchas não eram senão pastiches de marchas, outras marchas que conhecia.
eu conhecia algumas marchas que achava mais interessante que outras e inventava uma melodia que era muito parecida com aquela marcha ou algo assim do género. Então, desde cedo tive essa curiosidade. Esse senhor Fernando Cunha, que me ensinou clarinete na escola de música, apesar de ser um senhor que tinha só a formação de conservatório e era músico militar, também era um curioso e um estudioso, e então começou-me a introduzir, quando percebeu que eu tinha algum talento para a música, começou-me a introduzir a harmonia, começou-me a ensinar acordes, inversões de acordes, coisas assim do género. E depois, mais tarde, no conservatório, tive a enorme felicidade, que é mesmo assim, de ter como professor da ATC o professor Fernando Lapa, que é um compositor também reconhecido, que é uma pessoa extraordinária de todos os pontos de vista, como ser humano, como professor, é um excelente professor, como ser humano é uma excelente pessoa, que me influenciou bastante e que creio que ele ficou sempre com pena que eu não tivesse ido para o curso de composição logo em vez de ter ido para clarinete. Mas como qualquer instrumentista sabe, tocar o seu instrumento é um prazer imediato e pronto, e acabou por ser esse o decurso da minha carreira. Mas então, desde muito cedo eu tive essa curiosidade. A minha mãe diz que quando eu era miúdo que me dava carrinhos e que eu destruía os carrinhos todos para saber como é que eles funcionavam lá por dentro. Talvez seja essa essa minha faceta que começou-me a criar curiosidade de como é que as peças eram construídas por dentro. Então comecei a tentar perceber, a tentar analisar, a tentar experimentar acordes e comecei a escrever. E eu recordo-me que com 15, 16 anos comecei a escrever uns duetos de clarinete, já coisas até relativamente avançadas, com dissonâncias, meios tons e coisas assim do género. Duetos de clarinete, escrevi uma sonata para clarinete e clarinete baixo, comecei a esboçar um concerto para clarinete e orquestra, tudo coisas que eu tenho para aí os rascunhos algures em casa, e quando olho para aquilo, obviamente são coisas ainda muito verdes, mas eu sempre tive esse fascínio. Esse foi a seguir ao clarinete foi o segundo fascínio mais importante. E depois, a partir do momento em que entrei na banda, até um bocadinho influenciado por esse mestre também que esteve lá na banda, o Saul Silva, porque ele dirigia bastante bem e era muito exigente com a banda e fazia uma coisa que não era muito frequente nas bandas. Era uma pessoa muito exigente, por exemplo, ao nível das dinâmicas, conseguia pôr a banda a tocar muito piano, com um som muito doce, muito filigrana, e eu achava imensa piada aquilo. Então também comecei a achar, esta minha curiosidade também, a tentar perceber como é que isto funciona, como é que deixa de funcionar. Mais tarde, quando entrei na ESMAI, também fui influenciado, obviamente, pelo professor Sayote, que é inclusive também maestro, e ele também nos deu um bocadinho desse gostinho, começou-se a organizar cursos de direção. Na ESMAI também começaram a vir maestros de fora, depois o tocar na orquestra começou a despertar em mim também esse interesse, tentar perceber, e depois aquela velha questão, tentar perceber porque é que uns maestros são bons e outros não são. Tudo isso começou a despertar em mim a curiosidade de pesquisar, e então, a nível da direção, acabei por andar por muitos sítios, pelo estrangeiro a estudar com grandes mestres, e pronto, foi assim, foi a terceira paixão. Mas eu costumo dizer que, na verdade, quando me perguntam, fazes tantas coisas, eu digo, não, na verdade, eu faço uma única, eu sou um músico, porque qualquer uma delas músico e fazer música, há muitas maneiras de fazer música, então eu considero que em qualquer uma delas o que eu estou a fazer é ser músico, por isso qualquer uma delas me agrada. Pois, essa é a minha questão seguinte, é que se tivesse que escolher se eu conseguia dizer qual é que gosta mais, mas pelos vistos já me respondeu. É difícil, é difícil. Obviamente que o facto de estar ligado a estas três vertentes acaba por diminuir o tempo que se consegue dedicar a cada uma. Não é? Alguém que só toca clarinete poderá dedicar mais tempo ao clarinete. Alguém que só dirige poderá dedicar mais tempo só a dirigir, e alguém que compõe mais tempo só a compor. Eu não sou ingênuo ao ponto de dizer que sou capaz de fazer tudo na mesma quantidade que os outros fazem. Ou seja, na qualidade, creio eu que tem qualidade em qualquer uma delas, apesar de que isso depende, as outras pessoas serão os melhores avaliadores disso, e não, se as visem em causa própria não é a melhor solução, mas agora em quantidade não sou ingênuo ao ponto de achar que consigo fazer. Obviamente que não conseguirei fazer tudo como os outros fazem. Nos últimos anos tenho dedicado um bocadinho mais à direção e à composição, apesar de continuar a tocar clarinete, tenho tocado menos por força das circunstâncias, até porque tocar um instrumento a um grande nível, e eu tive durante muitos anos a fazer isso, como instrumentista de orquestra, toquei imensíssimas vezes a solo, toquei quase 30 vezes a solo com a orquestra, fiz música de câmara, fiz muita coisa,
para se tocar um instrumento a esse nível exige muito trabalho constante diário. E eu, dedicando-me um bocadinho mais à direção e à composição, obviamente não posso dedicar as mesmas horas diárias ao instrumento que seria necessário para ter uma carreira só de instrumentista. Por isso, a minha carreira como clarinetista tenho limitado um bocadinho nos últimos anos. Não é que não toco, continuo a tocar e às vezes faço concertos, mas obviamente o tempo continua a ser o mesmo para fazer as coisas todas e acabo por segmentar um bocadinho mais. Tenho feito um bocadinho mais de direção e de composição e um bocadinho menos de clarinete. Mas durante 20 anos fiz de tudo, toquei em orquestra, toquei a solo, toquei em música de câmara, fiz mil e uma coisas com o clarinete. E a sensação muda muito de tocar a solo, ou de estar como mestre, ou de ouvir uma peça sua tocada? A sensação pessoal muda? Digamos, na verdade não, qualquer uma delas é de realização pessoal e no seguimento do que eu disse antes, na verdade, qualquer uma delas me preenche como músico, como eu acho que qualquer uma delas é fazer música, acho que qualquer uma delas me preenche de igual maneira. No entanto, são diferentes. A composição delas todas é aquela que é mais estranha, por assim dizer, porque na verdade, quando nós compomos uma obra, passamos meses, às vezes até mais do que isso, meses à volta daquela obra. E embrenhamos, e enraizamos e entramos dentro da obra durante muito tempo. E depois, na verdade, a partir do momento em que ela acaba, ela não é logo tocada, não é? Há um tempo, há uma decalagem de tempo até o ponto em que ela vai ser executada, que pode ser, tanto pode ser meia dúzia de meses, como pode ser um ano, ou 2, ou 3, pode ser muito tempo. E na verdade, quando acontece a obra ser finalmente executada, a nossa cabeça se calhar já está a pensar noutra peça. E isso às vezes dá uma sensação estranha. Estamos a ouvir uma coisa que é nossa, nós sabemos que é nossa, mas que já não está tão no nosso pensamento como estava um ano antes. E então essa é uma sensação às vezes estranha. Estamos a ouvir uma peça que nós sabemos que é nossa, mas estamos a ouvir como se fosse uma peça de um compositor normal, de outra pessoa qualquer. Essa é a situação mais estranha. Em termos da direção, o prazer sim, é praticamente igual a tocar. Dirigir tem um prazer especial porque permite fazer, digamos, é uma paleta com muitas cores. Enquanto no instrumento, apesar, no instrumento digamos, tem uma virtude que somos nós que nós podemos fazer a nossa música da nossa maneira, enquanto nos mestres estamos sempre dependentes dos músicos que estão à nossa frente. Por outro lado, o mestre tem uma capacidade de influenciar diferente, ou deve ter, não é? E permite lidar com uma paleta de sons e sonora muito mais ampla e muito mais viva, brilhante, que permite fazer coisas um bocadinho diferentes e permite-nos abordar coisas que no instrumento não abordaríamos, não é? E tem assim algum compositor que gosto mais de dirigir? Assim, Sim, eu gosto muito da música. Eu gosto de quase toda a música. Eu gosto tudo que seja a partir do classicismo e romantismo. Sou um especial adepto do romantismo e do ultrarromantismo. E não posso deixar de referir que, obviamente, até porque lhe dediquei um doutoramento, Mahler é dos meus compositores favoritos, sem dúvida alguma. E depois no século XX há um bom punhado deles que são, para mim, marcos, sei lá, Ravel, Stravinsky, Bartók, são compositores marcantes e depois música moderna também gosto muito, música mais moderna, gosto muito dos finlandeses, Magnus Lindberg, os compositores que escrevem agora num sentido mais orquestral, de colorido, de quase uma paleta também infindável de cores. Gosto muito desse tipo de música, mas sou um grande adepto do ultrarromantismo, sei lá, como disse, Mahler, Bruckner, também gosto, já dirigi, também gosto muito, mas Mahler preenche-me mais. e qual foi assim a composição que lhe deu? Tem assim uma composição que lhe tenha dado mais prazer de fazer? Falou em Mahler, não é? Bom, é assim, eu tenho obras originais como tenho arranjos, por exemplo, de Mahler. O meu doutoramento é dedicado à 10ª Sinfonia, incompleta, para a qual eu peguei nos esboços que ele deixou à data da morte e
e fiz uma versão completamente nova, no sentido, a música é para aí 70, 80% de Mahler, depois obviamente é preciso ter ali um bocadinho de composição pastiche, porque há momentos em que não há harmonia, outros momentos em que a melodia não está completa, é preciso preencher algum contraponto em algumas partes, e aí utilizei também os meus conhecimentos enquanto compositor para poder concluir a obra. E o que eu fiz foi propor uma versão completamente diferente daquela que estamos habituados de Mahler. Estamos habituados a ouvir Mahler com uma orquestra de 100 ou 110 músicos. E o que eu propus foi fazer uma espécie de Mahler à lá século XXI. Fiz para um ensemble de 21 instrumentistas, onde incluí saxofone, eufónio, percussões, acordeão. Fiz assim uma versão, digamos, pós-moderna, século XXI de Mahler, que funciona muito bem. É difícil, mas funciona muito bem. Isso foi assim uma das coisas que me deu mais trabalho. Eu andei mais de 2 anos à volta daquela partitura, mas também foi das coisas que me deu mais gozo. Agora, das minhas composições originais, aquelas que me deu mais gozo são as obras orquestrais e as obras para a banda sinfónica, sem dúvida. Tanto as minhas obras para orquestra, que são quase todas premiadas. Há poucos anos tive uma obra premiada na Orquestra Clássica de Centro, o Mosaico. Gosto muito dessa obra, acho que é uma obra que lida com preocupações de ordem técnica engraçadas, mas acho que acaba por funcionar bem enquanto música. Trabalho muito a modulação métrica, mas pronto, são questões técnicas, mas acho que ela está bastante fluente. Depois tem a Nise Lacrimosa, que muita gente já ouviu, que já foi tocada várias vezes e que acho que captura bem o espírito do amor proibido entre Pedro e Inês, e as obras para a banda sinfónica, que a maior parte delas foram escritas para a banda sinfónica portuguesa, que este tocou magistralmente, as minhas variações fantásticas e principalmente Chiaro Escuro, que é uma obra difícil, mas acho que é uma obra desafiante e que eles fizeram maravilhas com aquilo. Mas essas são assim as obras que gosto mais, porque pelo simples facto de que são obras que primeiro que me deram um trabalhão gigantesco, que são para não, tudo que é música orquestral dá imenso trabalho, né? Estamos com 30 ou 40 pautas à nossa frente para preencher e decidir quem toca, quem não toca, o que é que toca, o que é que vamos fazer, qual é o caminho. Mas pronto, as obras orquestrais são sempre as obras que nos preenchem mais, porque são aquelas que também nos dão mais, nos permitem mais, portanto, trabalhar melhor. Há uma infinitude de possibilidades quando se trabalha com orquestra. Mas, obviamente, depois não posso deixar de referir que tenho um ciclo de obras para instrumento solo que eu pretendo ir um bocadinho à imagem das sequências do Bério. Tenho escrito obras para instrumento solo que eu pretendo que seja um ciclo ao longo da minha vida. Já escrevi umas 5 ou 6 para flauta, para clarinete, para oboé, para trompa, para saxofone, e pretendo ir concluindo, ir acrescentando obras ao longo da vida para criar um ciclo que será, pronto, que cria uma certa unidade, e eu acho que faz algum sentido. Sim, sem dúvida. E tem assim algum projeto de uma obra que gostava de fazer? Assim, algo. Não Neste digo momento sonho, mas uma coisa mais grandiosa. sim, já é alguma coisa que tem pensado? Ou que... Sim, neste momento eu gostava de conseguir acabar, porque está difícil, apesar de tudo, com esta pandemia, o facto de estar em casa poderia dar mais tempo a compor, mas na verdade com 2 filhas, uma mulher e eu próprio com aulas online não se torna fácil. Às vezes estamos cada qual no seu quarto e uma a tocar viola, outra a tocar flauta, outra a dar aulas de viola. Às vezes não é fácil conseguir presença de espírito para compor. Mas neste momento estou a tentar acabar um projeto relativamente grande, que é uma sinfonia para a banda sinfónica, baseada em quadros da Amadeu de Sousa Cardoso, que é uma encomenda da banda de Amarante. Tem a ver com um centenário da morte do Amadeu de Sousa Cardoso, que morreu em 1918 e em 2018 comemorou o centenário e era para ter sido já este ano, mas a pandemia adiou tudo e eu próprio depois também tive no início do ano um problema de saúde e acabei por não conseguir completar. Mas essa é uma coisa grandiosa, para 40 minutos de música é uma coisa grande. E assim como sonho, gostava muito de ter a possibilidade de, sei lá, por volta dos 50 anos, escrever uma ópera. Gostava. Ainda é um projeto que eu gostava, mas que vamos lá ver como é, se tem possibilidade. Se consigo, se não consigo, porque escrever uma ópera implica muitas coisas.
Com um projeto de vida gostava de fazer uma ópera, mas implica, obviamente, escolher um libreto, depois arranjar alguém que um libreto, digamos, na verdade, escolher uma história primeiro. Depois, escolher quem faça o libreto. Tenho que arranjar alguém que me faça um libreto, senão tenho que o fazer eu, mas eu acho que preciso de alguém que me faça um libreto que seja interessante, né? E que seja musicável. Depois decidir para quê. Vou escrever para a orquestra, para ensemble, para quê, né? Para que grupo é que vou escrever? Obviamente tem que ser um bocadinho pragmático. Se eu escrever para uma grande orquestra sinfónica, se calhar vai ficar na gaveta durante séculos. Tem que ser um bocadinho pragmático, não é? Tem que pensar. E depois escrever a música propriamente dita, não é? Que é uma coisa que... Uma ópera não é uma coisa que se escreve de um dia para o outro, obviamente. Né? Estamos a falar, se calhar, de anos à volta daquilo. Mas sim como projeto, devido ao grande projeto que eu gostava de, sei lá, quando chegar aos 50 anos, começar a pensar nisso, ou à volta dos 50 anos, um bocadinho antes, um bocadinho depois. Se calhar, assim, o projeto dos meus 50 anos seria tentar escrever uma ópera. Havemos de falar nessa fase, assim, para... Ok, combinado, Eu combinado. gostava, eu gostava de saber, que nos deixasse alguns conselhos para os jovens músicos nesta fase. Nestas fases específicas, o que eu aconselho toda a gente é a não perder o foco, acreditar que depois da tempestade vem sempre a bonança e, portanto, nós estamos a passar esta fase difícil, mas que, mesmo pensando numa coisa mais dramática, é um bocadinho como as guerras mundiais. Demorou, mas acabou por passar e essa é a maior qualidade do ser humano. Nós somos sempre capazes, temos esta resiliência de conseguir ultrapassar as dificuldades e, e vir um novo dia, ou seja, um amanhã onde nascerá novamente o sol. Eu aconselho os jovens estudantes para não perderem o foco. E uma coisa que para mim acho que é do mais importante, que às vezes os músicos se esquecem, que é de ouvir música. E quando eu digo ouvir música, não é um clarinetista, um trompista, um trompetista, só ouvir peças do seu instrumento. Não, por exemplo, ouvir um bocadinho de ópera, ouvir música de outros instrumentos, ouvir sinfonias, ouvir peças de orquestra, música de câmara, ouvir um quarteto de cordas. Se formos instrumentistas de sopro, ouvir um quarteto de cordas. Se for um instrumentista de cordas, ouvir um quinteto de sopros, ou um quinteto de metais, ou uma peça para banda. Nós temos tanto que aprender com as outras áreas da música, que às vezes esquecemos, como nós estamos a fazer música todos os dias, às vezes esquecemos do prazer que é ouvir música. E eu acho que acontece isso em muitos músicos, não é? E não digo que até o façam de propósito, é um bocadinho de formação profissional, mas às vezes esquecemos do prazer e do quanto se aprende a ouvir. Na verdade, a primeira forma de aprender do ser humano é copiar. E há um ditado também que diz que copiar quem faz bem não é erro nenhum. O problema é copiar quando copiamos quem faz mal. Mas acho que o melhor conselho é mesmo esse. Ouvir música, continuar a consumir música, ouvir, aproveitar esta fase, já que não temos tantos conselhos, até se calhar para ouvir ainda mais música, conhecer mais música, conhecer mais intérpretes, mais formas diferentes de olhar a música. Acho que será o conselho mais importante neste momento. Muito obrigado por ter aceito o convite, foi um gosto. Nada, Está foi um enorme prazer. Muito obrigado eu por me receber. Obrigado.